A igreja nos anos 70, 80, no contexto brasileiro, ela basicamente girava em torno de algumas atividades, como cultos dominicais, escola bíblica dominical, sociedades internas e cultos doutrinários que aconteciam normalmente quarta ou quinta-feira à noite. E tudo isso acontecia tendo como foco principal a informação. Não existia tanta preocupação com formação, existia muita preocupação com informação, era muita informação. Por exemplo, eu, nesse tempo, como adolescente, eu me lembro assim que no sábado à noite ou sábado à tarde nós tínhamos uma reunião dos adolescentes e nós tínhamos uma palestra, porque se tinha reunião, tinha que ter palestra bíblica, então nós tínhamos uma palestra. No domingo de manhã, nós tínhamos a escola bíblica dominical, a gente ia para a classe e lá nós tínhamos uma outra aula e era um outro conteúdo completamente diferente. Depois, acabava a aula, a gente ia para o culto da manhã e o pastor fazia uma mensagem e era um outro conteúdo completamente diferente dos dois anteriores. E aí, no domingo à noite, tinha um outro culto, com um outro sermão, com um outro conteúdo que não tinha nada a ver com o que a gente tinha visto na escola dominical, no culto da manhã ou na palestra do sábado à tarde. E, se você tivesse condição de estar no culto doutrinário, era um quinto elemento na semana, uma quinta dose de informação completamente desconexa. Eu diria que talvez dessas atividades, a única que tinha alguma sequência lógica era a escola bíblica dominical, onde você usava uma revista por 3 meses, então por 3 meses você tinha uma sequência. Toda essa informação não tinha, então, sequência nem sinergia. Nesse contexto, começam a chegar no Brasil algumas missões para-eclesiásticas. Alguns de vocês conhecem como Vencedores por Cristo, Mocidade para Cristo, entre outras muitas, que é a Palavra da Vida. E essas missões para-eclesiásticas, elas foram muito importantes para a vida da igreja evangélica brasileira, porque elas chegaram para preencher lacunas que a igreja tinha. A igreja, por exemplo, não conseguia evangelizar os jovens secundaristas, então, do ensino médio. Então, essas missões para-eclesiásticas, algumas evangelizavam jovens do ensino médio. A igreja não conseguia evangelizar estudantes universitários. Então, algumas dessas missões para-eclesiásticas evangelizavam e faziam isso muito bem, alcançando jovens universitários e assim por diante. Eles eram especialistas em algo, e por isso eles eram muito bons no que eles faziam. O que eles faziam bem feito, porque eles só faziam aquilo. Uma missão para eclesiástico fazia música, fazia a melhor música. Uma missão para eclesiástico que trabalhava com adolescente, trabalhava muito bem, porque eles eram especialistas. E aí chega o conceito do discipulado. E quando o conceito de discipulado chega através dessas missões para-eclesiásticas, o foco do discipulado era a formação e não a informação. A formação do caráter, a formação das atitudes, a formação de uma pessoa como discípulo de Cristo. Tá? E o programa de discipulado, ele era sequencial e ele tinha sinergia. E isso começou a causar muito impacto. Eu me lembro que eu participei de um processo de discipulado dentro de uma para-eclesiástica, e quando eu estava na minha igreja, eu comecei a olhar a igreja e dizer, a igreja faz muita coisa, mas só faz o principal, discipulado. Peguei um grupo de pessoas, reuni na minha casa, e eu ainda jovem, e comecei a discipular as pessoas. Mas isso, quando vem à minha mente hoje, eu vejo claramente o que estava acontecendo. Enquanto a igreja fazia uma série de coisas, esse discipulado ensinado pelas para-eclesiásticas, ele corria paralelamente à igreja. A igreja continuava tendo seus cultos doutrinários, escola dominical, culto da noite, e assim por diante, e, paralelamente, algumas pessoas estavam fazendo discipulado. E esse programa paralelo, ele tinha algumas características. Ele era 1 a 1, ele era periódico, você se encontrava com a pessoa a cada semana ou a cada 15 dias, e ele tinha um conteúdo programático muito bem delineado e definido. O grande problema é que
as pessoas que me ensinaram esse processo riquíssimo de ajudar outros a compreender o que significa ser discípulo de Jesus, hoje eu percebo, eles não tiveram discernimento para perceber que o que eles estavam ensinando não era um modelo bíblico de discipulado, mas era um modelo temporal e cultural de discipulado. Por quê? Quando você pensa em discipulado, 1 a 1, reuniões periódicas e com um programa, quem defende esse modelo diz, todos da igreja têm que passar por isso. Bonito. Bonito na teoria, mas na medida em que as igrejas crescem e elas passam a ter 100, 300, 500 pessoas, se torna simplesmente inviável. E para quem está apegado ao modelo cultural, temporal de discipulado, o crescimento da igreja se torna até indesejável. Porque se a igreja crescer, nós vamos perder em qualidade, porque nós vamos perder a capacidade de discipular todo mundo. Eu me lembro quando a chácara estava começando, uma outra igreja que existia aqui na cidade na época, uma igreja pequena, uma igreja que zelava por essa coisa de que todo mundo precisava conhecer direitinho a Bíblia e tudo que Jesus dizia e coisas parecidas. Uma pessoa chegou nessa igreja dizendo, olha, eu queria conhecer mais de Jesus. E essa pessoa ouviu de pessoas dessa igreja, olha, aqui nós já temos uma caminhada X, aqui nós já estamos num determinado nível, você não vai se sentir bem aqui, é melhor você ir para a Chácara Primavera. Ou seja, quando a igreja começa a achar que ela não deve crescer, porque se ela crescer, ela vai perder a capacidade de fazer discipulado com todo mundo, tem alguma coisa de errado na concepção do que essa igreja entende por discipulado. Veja só, se discipulado é isso, encontros 1 a 1, periódicos e programáticos, a igreja se torna inviável. E o crescimento da igreja se torna indesejável. Mas eu queria ser bem claro com você, e eu queria que você atentasse para o que eu vou dizer aqui. Desde a semana passada, aí eu estou falando algumas coisas e alguém que deu uma cochilada e acordou no meio da mensagem pode ter entendido, então eu quero dissipar essa dúvida. Eu não estou falando que você que tem o hábito de discipular pessoas dessa forma, tem que parar de fazer isso. Eu não estou dizendo que quem te discipulou dessa forma estava errado, eu só estou dizendo que, olhando para as páginas dos evangelhos, e aí o primeiro a ser impactado fui eu, relendo os evangelhos, eu entrei em crise, ao perceber que Jesus, por exemplo, nunca fez isso. Esse modelo de discipulado, Jesus nunca teve. O apóstolo Paulo nunca teve. Eu não estou dizendo que é errado, mas eu estou dizendo que esse modelo de discipulado é um modelo temporal e cultural, ele não é bíblico. Por quê? Quando você olha para as páginas dos evangelhos, você vai encontrar Jesus discipulando pessoas da seguinte maneira. Primeiro, o discipulado de Jesus começa no meio das multidões. Jesus gasta um tempo excessivo com multidões. E eu fui quase que convencido no passado que Jesus era avesso às multidões, mas quando eu leio os evangelhos, e já eu vou mostrar para vocês, grande parte do ministério de Jesus acontece em contato com as multidões. Jesus está ensinando, Jesus está instruindo, Jesus está curando, homens e mulheres estão sendo impactados, discípulos estão emergindo de dentro da multidão, e aqueles que já são discípulos se fazem presentes na multidão. É claro, Jesus tem também um grupo menor. Na verdade, Jesus tem vários grupos menores. Jesus tem um grupo menor de 120, um grupo menor de 70, e dentro do grupo de 70, Jesus tem um grupo de 12, dentro do grupo de 12, Jesus tem um grupo de 3, e assim por diante. Jesus se relaciona também com os seus discípulos em grupos menores. E perceba, quando você lê os evangelhos,
80%, 90% das vezes que Jesus está reunido com grupos menores, o conteúdo programático da conversa é determinado pelo que Jesus estava falando nas multidões. Eles levantam perguntas de coisas que eles não entenderam. Eles levantam perguntas porque eles viram os fariseus e os escribas discordando do que Jesus estava falando. Então, o grupo menor é o momento de se dissipar dúvidas, é o momento de aprofundar o conhecimento do que Jesus ensinou no contexto das multidões. Existe também, no discipulado de Cristo, os encontros individuais. Pessoas se encontram individualmente com Jesus. Alguns, como Nicodemos, com hora marcada. Outros, casualmente, como a mulher samaritana e assim por diante. O jovem rico vem a Jesus e faz um questionamento a ele, ou seja, Jesus está constantemente se deparando com pessoas que talvez o ouviram falando às multidões, algumas das coisas não encaixaram muito bem, e elas criam uma oportunidade para tirar uma dúvida pessoal. Mesmo entre os discípulos do grupo menor, isso acontece. Nós vemos no Evangelho Filipe se aproximando de Jesus e tirando dúvidas. Pedro se aproximando de Jesus e tirando dúvidas. Agora, todo esse processo culmina para um momento de missão. Um momento onde Jesus diz, ok, agora vocês que são meus discípulos, eu quero que vocês vão, ensinem e curem pessoas. E os discípulos, peraí, Jesus, mas a gente não sabe como fazer isso. Jesus olha para eles e diz, como vocês não sabem? Vocês estão vendo eu fazer há tanto tempo. Vocês simplesmente, o que eu ensinei para vocês, vocês reproduzem para eles. A maneira como eu tratei aqueles que chegavam feridos, curem da mesma maneira como eu curava. Repliquem o que vocês viram em mim. Interessante, como que esse modelo de Jesus se aplica no contexto de uma comunidade cristã. Perceba uma coisa comigo aqui nesse gráfico. Primeiro, quando nós falamos de multidões, nós estamos falando do nosso tempo de adoração e reflexão, como esse que você está participando. Jesus está nos formando como discípulos através desse momento. Quando nós nos reunimos e ouvimos as palavras de Jesus através de textos da liturgia, canções que nós cantamos, quando nós observamos como as pessoas cantam, como elas se rendem na presença de Jesus, quando nós ouvimos o texto bíblico, esse momento faz parte do projeto que Jesus tem para com a sua vida e para com a minha. E Ele está nos formando através desse momento. Mas daí, você tem a oportunidade do grupo menor, onde existe o tempo de aprofundamento na fé e na comunhão nos grupos pequenos. Cerca de 50% da nossa comunidade, daqueles que frequentam um dos nossos grupos maiores, frequentam também um grupo menor. Oportunidade de aprofundar a fé, oportunidade de aprofundar a comunhão, oportunidade de discutir questões, oportunidade de tirar dúvidas. Eu sei, talvez alguns de vocês pensem assim, pastor, mas no meu grupo pequeno discute tudo quanto é coisa, menos Bíblia. Então, a gente tem que mudar isso. Então, você está sendo avisado que o grupo pequeno não é lugar para você ficar discutindo outras coisas, senão coisas a partir do que nós estamos ensinando aqui, que é a Bíblia. Agora, talvez você que é líder de um grupo pequeno, está pensando assim, peraí, mas eu sou responsável por discipular pessoas, eu pensei que eu era só um facilitador. Não. Eu estou te passando a informação correta agora. Você é responsável pelo cuidado dessas pessoas. Não existe nenhum líder de grupo pequeno na nossa comunidade que já não tenha uma certa rodagem, já não tenha horas-aulas no grupo maior. Ele tem condição de ajudar aqueles que ainda têm dúvidas. E outra, existem diversas pessoas
que procuram os pastores, procuram os presbíteros, procuram líderes da nossa comunidade, dizendo, eu estou precisando esclarecer uma coisa, existe uma crise. Bom, eu ouvi algo no domingo, ou eu ouvi algo no grupo pequeno, mas diante da dificuldade que eu estou vivendo na minha vida, eu não estou conseguindo encontrar o caminho para resolver isso, você poderia me ajudar? E ela faz essa pergunta a um dos pastores, a um dos líderes, a um dos presbíteros. Existe tempo individual, mas tudo culmina no propósito de fazer de cada um de vocês pessoas que diariamente vivem em devoção a Deus, vivem em contato com Deus, vivem em obediência a Deus, vivem dando testemunho onde estão e servindo as pessoas ao seu redor. Perceba, Jesus, quando em contato com as multidões, e se você ler os evangelhos, você vai encontrar essas frases, eu tirei de lá, Jesus acolhe as multidões, Jesus chama para si, Jesus ensina as multidões, Jesus cura os enfermos, Jesus supre suas necessidades, Jesus se compadece da sua situação. Logo, se você ouviu alguém dizer, ou querendo te convencer, que o modelo ministerial de Jesus é 1 a 1, desculpa, essa pessoa leu uma outra Bíblia, um outro evangelho, porque Jesus está constantemente em contato com multidões. E ainda, essa compaixão de Jesus pelas multidões, só no evangelho de Mateus aparece por 3 vezes. Perceba, ao ver as multidões, teve compaixão delas. Por quê? Porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Jesus teve compaixão das multidões. Ainda, no capítulo 14, verso 14, quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Agora, me parece que o grupo de discípulos de Jesus, apesar de conviver constantemente com Jesus, eles não estavam muito conscientes de aquele momento em que Jesus estava se relacionando com as multidões, era momento que Jesus estava também desafiando-os a crescer, desafiando-os a ouvir determinadas coisas, desafiando a ver Jesus lidando com a multidão e eles sendo impactados e transformados pela maneira como Jesus fazia. Tanto que o terceiro texto de Mateus, que aparece Jesus falando de compaixão, acontece um fato interessante. Os outros primeiros textos falam, Jesus teve compaixão. Aqui, Jesus tem que parar, chamar a atenção dos discípulos, dizendo assim, pessoal, peraí, todo mundo comigo? Pedro, desliga o celular aí. Felipe, você também, desliga o iPad. Presta atenção no que eu vou falar. Jesus tem que chamar a atenção deles para dizer uma coisa, eu tenho compaixão dessa multidão. Será que vocês não perceberam ainda? Eu tenho compaixão da multidão. Eu não sei se vocês estão ligados e estão conscientes do processo, então deixa eu ser claro e explícito com vocês, eu tenho compaixão da multidão. Isso vai ficar claro num texto que eu quero mostrar para vocês. No entanto, quando você pega o Evangelho de Mateus, por 43 vezes nós encontramos o termo multidão ou multidões associado ao cenário no qual Jesus está inserido. Quando nós pegamos isso nos 4 evangelhos, por 125 vezes nós encontramos o termo multidão ou multidões para descrever o cenário no qual Jesus está ensinando, Jesus está curando. Em outras palavras, a gente poderia dizer o seguinte, veja só, a relação de Jesus com as multidões, o ensino e o serviço, não representa a totalidade do discipulado. Se alguém disser por aí que o Ricardo Agreste começou a defender que discipulado se dá no contexto dos grandes encontros, mentira. Eu estou dizendo que, à luz dos evangelhos, veja só, a relação que Jesus com as multidões não representa a totalidade do discipulado, mas é parte integrante do processo. Então, aqueles que pensam em discipulado como alguma coisa que acontece paralelamente a tudo que a igreja faz, desculpa, a gente está precisando reler a Bíblia.
Porque Jesus, quando ele está se relacionando com as multidões, olha o que acontece. Enquanto Jesus ensina as multidões, os seus discípulos escutam os ensinamentos. Às vezes eu acho que eu mesmo errei ao ler os evangelhos e eu tinha meio que a sensação assim, de que quando Jesus estava ensinando as multidões, os discípulos não precisavam ficar atentos, porque eles estavam fazendo a parte logística. Eles estavam cuidando da logística. Vem aqui, tem um lugar aqui, ó, vem cá, ó, tem outro lugar aqui, ó, vem você aqui, ó, senta aqui no barquinho perto de Jesus e tal. Então eles não estavam prestando atenção no que Jesus estava ensinando. Mentira! Mentira. Você pega Mateus capítulo 5, Jesus se assenta num lugar, os discípulos chegam e se assentam, e a multidão vem. Quando Jesus está ensinando as multidões, os discípulos estão ligados. Perceba, logo, em momentos como esse, sem ofensa pessoal a ninguém, em momentos como esse, nós não podemos dizer que nós temos aqui um agrupamento de discípulos. Nesse meio existem pessoas que estão tateando a espiritualidade cristã, outras que estão um pouquinho convencidas, mas ainda têm algumas dúvidas. No meio dessa multidão existem discípulos. Existem discípulos. O que distingue um discípulo no meio da multidão é como ele escuta, acolhe e responde ao ensino. Quando Jesus ensina, no meio da multidão existem discípulos. E o que distingue uma pessoa da multidão, um discípulo da multidão, é a maneira como ele escuta o que Jesus diz, como ele acolhe o que Jesus diz e como ele responde ao ensino que Jesus apresenta. Mas ainda, enquanto Jesus ensina e serve as multidões, os discípulos observam e aprendem como fazer. Porque é mais do que mera informação, tem a ver em como Jesus olhava para as pessoas, como Jesus tocava as pessoas, como Jesus acolhia determinadas pessoas. A expectativa de Jesus era que os seus discípulos não apenas escutassem os ensinamentos dele, mas vissem ele fazendo, vissem como ele estava tratando as pessoas com dedicação, com paixão, a sua abordagem, a sua autoridade ao ensinar. Assim, a gente pode dizer que no meio da multidão, novos discípulos emergem, ok? Mas também, no meio da multidão, aqueles que já são discípulos são formados através do ouvir, do observar e do imitar. Ou seja, no contexto da multidão, nós temos duas coisas. Nós temos pessoas que não eram discípulos, que se convencem do amor de Jesus, se rendem ao amor de Jesus e se tornam discípulos, mas nós temos no meio da multidão também discípulos que escutam, observam e imitam o que Jesus tem a dizer. O que Jesus faz aqui representam os três movimentos constantes de Jesus diante das multidões. Jesus acolhe afetivamente, reorienta através do ensino e restaura através da cura física, emocional, social e tudo mais. E os discípulos? No meio da multidão, seus discípulos ouvem, observam, são desafiados, imitam. Pelo menos é isso que Jesus espera que eles fazem. Algumas coisas para você pensar. Primeiro, com que grau de consciência você tem participado semanalmente desse momento? Se esse momento, agora você entendeu, é parte do processo de discipulado de Jesus para com a sua vida. Jesus o está desafiando, domingo após domingo, a ouvir, obedecer, deixar-se impactar e imitar. Por favor, preste atenção. O que distingue você da multidão é a maneira como você responde ao ensino de Jesus. Ainda, qual é a sua zona de conforto
que hoje, nessa noite, Jesus está dizendo para você deixá-la. Eu sei, você fez planos, para ter um tempinho mais confortável e controlado, sem se dedicar tanto, um tempinho mais para você. Você decidiu por você mesmo que você merece mais tempo para você mesmo. E Jesus vem e diz: a multidão chegou. E eu te quero nessa frente. Ainda, diante dos desafios que você tem à sua frente hoje, e a consciência da sua limitação, talvez o desafio seja o seu casamento, seja a sua empresa, seja alguma dimensão da sua vida pessoal, e você olha e se vê com poucos recursos, a pergunta é: onde estão os seus olhos? Tire os seus olhos do tamanho da dificuldade. Tire os seus olhos da pequenez dos recursos. E volte a orar. Volte a orar. Olhe para os céus. E por fim, creia que Deus tem para a sua vida um projeto imensamente maior do que da mera sobrevivência. Em tempos de crise econômica, todo mundo assim encolhe, recua. A gente não investe em novos projetos. Mas às vezes o perigo é que na nossa vida espiritual a gente encolhe também. A gente fala assim: não, eu preciso cuidar mais do meu trabalho. Não, eu preciso cuidar mais do meu dinheiro. Não, eu preciso cuidar mais da minha aposentadoria. Desculpa. Eu tenho uma novidade para você. O projeto que Deus tem para você é imensamente maior do que o seu projeto profissional para sobreviver e ter uma boa aposentadoria. Um dia a história vai terminar e talvez termine antes da sua aposentadoria. Jesus está te convidando para viver com Ele o mais fascinante projeto de vida, que é servi-lo na história como discípulo. Queria convidar você para fechar os seus olhos, para nesse instante você não responder essa palavra a mim, mas você responder a quem nos trouxe essa palavra: Jesus. Feche os seus olhos, esteja em oração nesse momento, fale com Jesus.